Amém? Senta, adorando a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Meus irmãos, estamos muito alegres com o que Deus tem feito. É tão bonito quando nós... Coloca um pouquinho de retorno. Eu acho que está desligado. É tão bonito quando nós nos dedicamos ao Senhor. Nós, jovens, adolescentes, nós se dedicamos a semana inteira a ir para a escola, fazer cursinho, prova, trabalho, biblioteca, pesquisa. E quando nós tiramos uma vez por ano, para nós ficar 2, 3 dias adorando a Deus, isso me alegra. E tenho certeza que você que está aqui nessa tarde, você é bem-aventurado, você é feliz, porque você está na presença de Deus, você está adorando a Deus, servindo a Deus, em comunhão com a igreja. E eu sei que já está na hora do intervalo, né? Mas, como nossa coordenadora já nos avisou, nós vamos ter um tempinho a mais para nós tirar esse intervalo, né? Vamos fazer uma exposição bíblica. O nosso tema é: qual é a sua identidade? Eu tenho certeza que você guardou cada palavra que foi dita aqui ontem. Eu espero que você memorize o que foi dito ontem, o que foi dito hoje pela manhã. Porque se você não tiver guardado nada, vamos embora para casa. E nós estamos aqui em vão. Em vão. Nós precisamos sim memorizar e guardar a palavra de Deus no nosso coração e aplicar na nossa vida. Amém? E como foi bom, né? Ontem, hoje, agora à tarde, tenho certeza que Deus também tem uma palavra para nós. Eu não acreditei quando eu vi o meu nome lá na lista dos pregadores. Só a Esté que acreditou. Mas, vamos lá, né? Eu prego aqui toda terça-feira quase. Só não prego quando o pastor Amado não deixa. Mas amém. Irmãos, vamos ler no livro de Apocalipse. E aqui eu quero que nós possamos descobrir um pouquinho mais da nossa identidade espiritual em Cristo Jesus. Apocalipse capítulo 1. Capítulo 1. Amém? Eu não foco em performance, não estudo oratória, eu não fiz técnica de falar em público. Então vocês, por favor, não olhem o telefone, não olhem para o lado, não conversem, senão vocês não vão entender nada. Eu não sei e nem estudo essas coisas. Nós vamos meditar na palavra de Deus e ela por si só é fiel e vai fazer a obra em nome de Jesus. Amém ou não? Então vamos lá. Todo mundo ligado na palavra, diz amém? Amém. Pega aí tua Bíblia, Apocalipse capítulo 1. Vamos ler o verso, vamos ler esse capítulo aí. Vamos ver se nós somos crentes, nós ainda lemos um capítulo por dia. Vamos ler esse capítulo aí. Eu vou ler naquela versão ali. Essa é a corrigida. É? Então deixa eu pegar aqui. Apocalipse capítulo 1. Vamos ler esses 20 versículos aí. Para a glória de Deus. Todo mundo já achou? Então vamos ler. Deixa eu mudar aqui a versão. Versão. Lê. Corrigida. Eu não vou ser demorado não. Cancela o sono de agora e deixa para de noite. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou a palavra de Deus
do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz. Seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele seja a glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, o que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Preste atenção no versículo 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. O que vê, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falar comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, os seus olhos como chama de fogo, os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E quando o vi, caiu aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo, e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve essas coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra é os 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Diz amém? Eu li todo o capítulo, mas quero falar só de alguns poucos versículos. E nessa exposição nós vamos responder um pouquinho qual é a nossa identidade. E é interessante dizer que quando você começa a estudar o Cristo, quando você começa a andar com Cristo, quando você começa a participar da comunhão com a igreja, você vai descobrindo qual é a sua identidade. Não tem como você vir num seminário, num congresso, ouvir e ir para casa e dizer: eu já sei minha identidade. Você precisa praticar, você precisa exercitar, você precisa viver para que você possa entender qual é a sua identidade. E como que você vai estudar? O que você vai estudar? Primeiro você vai estudar o Cristo. Quando nós olhamos para Cristo, nós descobrimos qual é a nossa identidade. Quando nós entendemos a pessoa de Cristo, nós vamos entender qual é a nossa missão e o que nós temos que fazer e por onde nós temos que ir. Aqui no versículo 13, coloca aí no versículo, aliás, bota no 12. Voltei-me para ver quem falava comigo. Quem está ligado diz amém. Voltei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7
castiçais de ouro. E o verso 13: no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares, compridas, cingido pelo peito com um cinto de ouro. Deixa eu falar uma coisa para nós aqui, todos que estão aqui. A primeira coisa que eu quero destacar nesse texto, e essa é uma verdade que você não pode esquecer. Isso aqui cai na prova do dia a dia. Isso aqui cai na prova de você ser um crente fiel. Se você não souber isso aqui, como diz o pregador de ontem, você nunca foi crente. Eu gostei dessa frase. E eu anotei e gravei. Então preste bem atenção. O primeiro fato que nos chama a atenção, quando nós lemos esse versículo, versículo 12, coloca de novo. Ele viu 7 castiçais. Deixa a tua Bíblia aberta. Ele viu 7 castiçais. E o verso 13: e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Vamos aprender alguma coisa. Você tem que aprender alguma coisa. Você precisa guardar esse versículo. Primeira coisa que eu quero trazer para nós nessa tarde é que, e o que chamou a atenção de João, e tem que chamar a sua atenção, a primeira coisa é que Jesus está de pé e ele anda no meio da sua igreja. Ele anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Deixa eu te falar uma coisa, aleluia. Antes de João ver o Cristo, João viu 7 candeeiros. João viu 7 castiçais. João viu as 7 igrejas. Mas depois que João viu as 7 igrejas, ele agora, aleluia, ele agora vê que Jesus está andando no meio da sua igreja. Louvado seja o nome de Jesus. O castiçal era de ouro. Ouro é o metal mais caro. E aqui fala da importância da igreja. Você que não valoriza a igreja, olha para cá. Todo mundo valoriza a igreja, mas quem não valoriza também. Você que não valoriza a igreja, você sabe de qual material era feito os 7 castiçais? Os 7 castiçais era feito de ouro, o material mais caro, mais raro da face da terra. A igreja, aleluia, a igreja é valiosa para Jesus. A igreja tem valor para Jesus. Quem está pensando em ser crente em casa, quem está pensando em fazer só faculdade, quem está pensando só no seu futurozinho de ganhar dinheiro, pode começar a repensar, porque se tem uma coisa que Jesus valoriza, chama-se a sua igreja, a comunhão, o povo de Deus. O povo de Deus tem valor. A igreja é valorizada por Deus. Tem gente que só quer vir para a igreja no dia da festa, no dia do congresso. Mas deixa eu te falar uma coisa. Jesus, aleluia, ele mostrou para João os 7 castiçais de ouro. Aleluia. Jesus Cristo está no meio da sua igreja. Jesus Cristo é o dono da igreja. Deixa eu te falar uma coisa, ninguém verá a glória de Cristo fora da igreja. Ninguém verá a glória de Cristo fora da igreja. Aleluia. A salvação é por meio de Jesus. A salvação é por meio de Jesus. Mas ninguém poderá ser salvo fora do corpo de Cristo. Ninguém vai entrar no céu se não for noiva de Cristo. Você, aleluia, precisa fazer parte da comunhão. Você precisa largar o pecado e vir tomar a ceia. Você precisa largar as imundícias e vir participar do corpo de Cristo. Ninguém verá a glória em casa. Foi dito aqui ontem, pastor, aleluia, esses pastores da internet, do Instagram, é pastor de crente desviado. O seu pastor está na sua igreja local. Nosso pastor está aqui. E você precisa participar da igreja, sim. Um dia, um homem muito piedoso, um homem que fazia muitas orações, ele teve uma visão.
E naquela visão, Jesus dizia para ele assim: olha, eu recebi tuas orações e vi as tuas esmolas, só que tu não está salvo. Você dá esmola? Você ora muito? Esse rapaz de Atos capítulo 10 orava muito. Ele orava toda hora. Um grego. Ele orava muito, dava esmola. Uma pessoa generosa, uma pessoa que fazia o bem para a comunidade. Ele era rico, dava dinheiro, dava tudo para as pessoas. Deus falou assim: eu até que eu vi tuas orações, eu recebi o que tu fez, só que tem uma coisa, tu não está salvo. Tem um homem chamado Pedro, aleluia, ele está na casa de Simão o curtidor. Vai lá, chama ele, que ele vai pregar uma palavra que vai te salvar. Nós precisamos ser a igreja de Jesus Cristo. Nós precisamos valorizar a igreja de Jesus Cristo. Você faz parte, eu tenho dito isso, você faz parte da maior instituição da face da terra, a igreja que vai morar no céu. Tem gente que acha defeito na igreja, tem gente que fica apontando o pastor, apontando o líder, aponta o coordenador, aponta o irmão, aponta a irmã. Você não consegue ver a glória que é fazer parte da igreja. Você não consegue entender, aleluia, o presente que nós temos de estar aqui ouvindo a palavra de Deus, sendo crente. Nosso nome está escrito no céu. Tem um pastor que diz assim: se hoje não, Josemar Bessa, ele diz assim: se hoje não foi bom para o teu ego, foi bom para a tua alma. Aleluia. Se para o teu ego não foi bom, se alguém te machucou, se alguém te entristeceu, foi ruim para o teu ego, mas foi bom para a tua alma. Foi bom para nós se colocar no lugar, saber que as pessoas têm defeito e que nós também temos, e que nós devemos praticar o perdão, e que devemos ser fiel, e que nada pode nos afastar de Jesus. Meus irmãos, quando João viu Jesus andando no meio dos 7 castiçais de ouro, ele entendeu: a igreja tem um dono, a igreja tem um regente, nós somos parte da igreja de Jesus, nós servimos a Jesus, nós cantamos para Ele, adoramos para Ele. Tudo aqui na igreja gira em torno dele, se move em torno dele. Não basta você ser um bom aluno, não basta você ter bons cursos, não basta você ter uma boa família, não basta você ser bem educado, não basta você ter muito dinheiro, não basta você ter a melhor faculdade. Se você não fizer parte da igreja, teu nome não está escrito no céu. Se você não se humilhar e quiser obedecer a Deus, obedecendo a seus pastores, você não será povo de Deus. Quando obedecemos os nossos líderes, obedecemos a igreja, obedecemos a Deus. Quando desobedecemos os nossos líderes, desobedecemos o próprio Deus. Jesus ainda é o Senhor da igreja. Jesus ainda é o dono da igreja. João viu Jesus cercado de autoridade sobre o mundo e sobre a igreja. Aleluia. Quando eu leio esses versículos, eu vejo, aleluia, que Jesus está centralizado no centro do mundo, no centro do universo e no centro da igreja. Verso 13, a parte B. E ele estava vestido até os pés. De quê? Vamos ler para a gente despertar. Ele estava vestido até os pés de uma veste comprida. E que mais? Cingido pelo peito com um cinto de ouro. João, agora, ele vê aonde Jesus está. Vocês querem saber onde Jesus está? Jesus está andando, Jesus está em ação no meio da igreja. É Jesus que ministra a palavra. Se alguém é curado aqui, foi porque ele decidiu curar.
aleluia, quando nós recebemos uma bênção, quando nós recebemos a provisão, quando nós recebemos o cuidado, é Deus que está andando no meio da igreja. João viu que Jesus andava no meio dos 7 castiçais. Quer dizer o quê? Jesus está em ação no meio da igreja. Tu quer ter uma experiência com Deus? Experimenta obedecer teu líder. Tu quer ter uma experiência com Deus? Experimente ser fiel à tua igreja. Experimente participar do culto de doutrina, escola dominical. Experimente ler a palavra com a igreja, plano de leitura, oração de quinta-feira, oração dominical. Experimente, você quer ver Jesus em ação na tua vida? Experimente ser fiel à tua igreja. Eu não sei aonde vocês querem achar Jesus. A tua igreja. Jesus está em ação no meio da tua igreja. Diga glória a Deus. Agora João vê Jesus vestido de uma roupa suntuosa, uma roupa comprida, vestes compridas até os pés, aleluia, louvado seja Deus. E quando eu vejo que Jesus estava vestindo uma roupa comprida, eu lembro de Isaías capítulo 6, quando Isaías, aleluia, começa a orar. Ele diz que viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a glória do Senhor enchia o templo, e as suas vestes, aleluia, enchia o templo, as suas vestes, aleluia, enchia toda a casa. Não era o templo de Jerusalém, o templo que Isaías viu, o trono que Jesus viu, eram os céus. O vestido de Jesus, as orlas do seu manto, enchia o templo no céu. A veste que Jesus veste é uma veste comprida. O que tem a ver esse negócio de veste comprida? Lá no Antigo Testamento, o vestido longo era usado por líderes espirituais de alto posto. Jesus não é um coitadinho, como diz os testemunhos de Jeová, que o seu corpo está morto lá no céu, não. Jesus é aquele que tem a maior veste. Jesus é aquele que tem o maior vestido. Aleluia, Ele é Deus, Ele está no trono, Ele é Senhor, Ele é grande, Ele é a maior autoridade que está no céu, chama-se Jesus Cristo. Quando você vai ler o Êxodo, você vai ver que o sumo sacerdote tinha um vestido comprido. Quando você vai ler em 1 Samuel, você vai ver que o rei tinha um manto comprido. Quando você vai ler o livro de Ezequiel, você vai ver que os príncipes de Israel tinham veste comprida. Quando você também continua lendo Ezequiel, você vai ver que os juízes tinham vestes compridas. Aleluia. Vestes compridas. Fala de um sinal daquele que fala e representa o próprio Deus. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus é juiz, aleluia. Ele preside todas as coisas no céu. Jesus é rei, ele reina o reino de Deus. Jesus é o rei dos reis. Jesus é o rei dos reis de Deus. Jesus é juiz, Jesus é rei, Jesus é sumo sacerdote. Ele intercede, ele ora por nós. Uma hora dessa Jesus está orando. Não deixa ninguém distrair. Presta atenção. Jesus está orando por você no céu. Meu Deus, tem misericórdia dessa jovem, tem misericórdia desse jovem que não consegue ouvir a palavra, que não consegue obedecer aos pais. Jesus ora por nós. Ele é sumo sacerdote, ele é rei, ele é sumo sacerdote, aleluia, mas ele é juiz, mas ele também é profeta. A palavra de Deus está na boca de Jesus, a palavra de Deus sai da boca de Jesus. Quando Deus quer falar, Jesus, aleluia, ele chama Jesus e fala: pode falar, Jesus, porque a minha palavra é você, você tem a minha palavra. Jesus é o profeta de Deus, ele tem roupa de profeta no céu. A palavra de Deus está na boca de Jesus. Ele é o rei, ele reina o reino dos céus. Ele é sumo sacerdote, intercede por nós. Ele é juiz e é dono de todas as coisas. Ah, maravilhosa graça de Deus. Quando João, aleluia,
60 anos atrás, quando João tinha visto Jesus, estava com uma roupa velha, talvez rasgada, talvez já surrada. A família de Jesus não era pobre. José até que tinha um bom emprego, mas logo ele morreu. Mais uma vez um discípulo falou para Jesus assim: Jesus, eu quero ir contigo. Jesus falou assim: olha, as raposas têm os seus covis, os passarinhos têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Jesus escolheu viver uma vida com uma roupa só. E não sabia nem que dia que voltava para casa. Ele tinha casa em Cafarnaum. Ele tinha talvez um guarda-roupa de 2, 3 peças em Cafarnaum. Mas ele saía e não tinha nem onde dormir para fazer a obra de Deus. 60 anos atrás, aqui está no ano 90 depois de Cristo, 95, 60 anos atrás, João vê Jesus com a roupa velha, uma roupa surrada, uma roupa rasgada, o seu rosto era pálido, o seu rosto era sofrido, era um servo de dores. Talvez João ainda tinha a figura de Jesus na cruz, aleluia, ali o seu rosto rasgado, manchado de sangue. Mas quando João vê Jesus naquela roupa, aleluia, uma veste comprida, revestido com um cinto de ouro, João entende, ele começa a entender. João pensa assim, ele diz assim: olha, eu estou preso aqui em Pátimos, não é pela mão de Domiciano, o imperador. A igreja está sendo perseguida, não é porque nós somos fracos, não é porque Deus nos abandonou. Eu estou preso, a igreja está sendo perseguida, mas isso não faz, aleluia, alusão ao abandono de Deus. Isso faz parte da agenda de Deus para nós. Jesus ainda é o Senhor de todas as coisas. Quando João vê Jesus naquela roupa, ele entende: ei, Jesus é que cuida da sua igreja. Ele é aquele que fala em nome de Deus. Jesus não é mais aquele servo que lavava os pés dos discípulos. Jesus lavou os pés daqueles que o trairiam e o abandonaria. A Bíblia diz em Mateus capítulo 26 que todos os discípulos abandonaram Jesus. Judas traiu, Pedro negou, e os 10 ficaram lá, né? Todos foram embora. E um dia antes dele ir embora, Jesus lavou os pés daqueles que o abandonariam. E a Bíblia diz que Jesus os amou. Jesus agora não é mais aquele que lava os pés dos seus discípulos. Jesus agora está sentado sobre um alto e sublime trono. Olha para cá. Jesus agora, aleluia, aleluia, ele está no céu, aleluia. E a Bíblia diz, aleluia, que todos os céus e a terra adoram o Rei Jesus. Jesus não está mais de roupinha rasgada, não. Jesus não está mais de veste suja, não. Agora ele está numa veste, aleluia, suntuosa, porque ele é a principal pessoa que há no céu. E o que mais? Aqui nós aprendemos que Jesus é que controla a igreja. Aqui nós aprendemos que Jesus é quem escolhe os pastores. Aqui nós aprendemos que é Jesus que salva. Ontem 15 pessoas aqui reconciliando, entregando a vida para Jesus. Olha, meus irmãos, é Deus que abençoa o nosso ministério. É Deus que abençoa os ministros da casa de Deus. É Deus quem nos purifica. É Deus que nos cura. É Deus que nos salva. Quem está entendendo diz amém. Vamos no verso 14, meu querido. Sua Bíblia está aí ou está fechada? Pratique a Bíblia com a Bíblia aberta. Pratique ouvir a palavra com a Bíblia aberta. Vai conferindo, vê se é verdade o que está escrito. A sua cabeça
Era o quê? E cabelos eram... Vamos ler de novo, 1, 2, 3. E a sua cabeça eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. Volta na parte A, na primeira parte. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã. Quando você vê o apóstolo João, quando ele viu Jesus, vamos entender isso aqui, mocidade. Quando João viu Jesus, ele não entendeu nada. Ele não estava conseguindo entender. Aquela era uma visão muito incomparável. Ele nunca tinha visto nada igual. Só que Jesus deu as palavras para ele escrever o que ele estava vendo, porque ele mesmo não sabia. Ele escreveu, acho que depois ele foi estudar para ver de fato o que ele tinha visto. Então, quando João escreveu que na cabeça de Jesus, a sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã branca e como a neve, aqui nós aprendemos uma lição. Quando, com certeza, alguém aqui já viu a neve. Quando tem neve e tem sol, a claridade, o reflexo branco, ele pode queimar e cegar uma pessoa. Por isso que quando a gente está dirigindo, a gente fecha o olho assim, ó. Ou então bota o óculos escuro, para não queimar o globo dos olhos. Você sabe de que fala a cabeça e os cabelos brancos de Jesus? Não é porque é velho não, porque ele não é velho, ele é eterno. Jesus não tem idade de homem. Jesus, ele diz, eu sou o primeiro e o último. Quer dizer, antes dele não tinha ninguém, depois dele também não tem ninguém. Ele é o primeiro e o último. Do início ao fim, só é ele. Diga glória a Deus. Aqui fala da santidade de Deus. E o que nós temos que aprender aqui? Já vou logo aplicando, não vou fazer muito estudo. Vamos direto na aplicação. A santidade de Deus é o atributo mais importante de Jesus. É como a sua coroa, está lá em cima, está no topo dos atributos, aleluia. A cabeça dele é branca, os seus cabelos são brancos, tem um reflexo tão branco, aleluia, tão brilhante, aleluia, que faz alguém até ficar cego. Sabe o que significa a santidade de Deus? Se vocês quiserem, eu paro a mensagem e a gente vai para cá. Eu já estudei aqui. Mas se vocês quiserem ouvir, a gente vai falar. Diga glória a Deus. Ou então vamos liberar quem quer ir embora. Mas eu preciso falar da palavra de Deus. Não tem nada que eu quero falar para vocês aqui. O que eu quero falar é a palavra de Deus. Meu mesmo, eu não quero falar nada. Eu não queria nem ter pregado no congresso. Não porque eu não gosto, porque o congresso de jovens é um dos melhores congressos. Até porque o da CIB a gente não pode participar. Então o que a gente vem é o dos jovens e é bom demais. Mas eu gostaria mesmo de estar ouvindo a palavra de Deus. Eu queria estar aí no seu lugar. Eu queria estar aí sentado com a caneta, anotando. Eu queria estar com o meu olho arregalado para ver o que Jesus queria explicar em Apocalipse capítulo 1. Então vamos lá. O que significa a santidade de Deus? Significa que Jesus está separado. Jesus está o quê? Separado. Jesus não tem ligação com o pecado. Jesus não tem ligação nem com os homens. Quando João viu Jesus, os seus cabelos e a sua cabeça branca, João já percebeu: ei, esse homem é diferente, esse homem é santo, ele é separado, ele não está em ligação com nada e nem com ninguém. Jesus não é homem, ele é santo.
Jesus não é nem anjo, ele é santo. Jesus é Deus, aleluia, ele é santo. E a Bíblia diz, Isaías capítulo 6, que tinha serafins que rodavam o templo, o santuário, a presença que está no céu, na presença de Deus. E a Bíblia diz que os serafins com 2 asas cobriam o rosto. E os serafins, um dos seres mais especiais do céu, um dos seres mais importantes do céu, quando eles olharam para Jesus, eles falaram assim: eu não sou digno, é santo demais. Serafim não tem pecado, e mesmo assim Jesus é santo. E ele diz que com 2 asas cobriu o rosto, com 2 asas cobriu os pés. Ele tinha muita reverência, eles tinham medo, eles tinham temor, eles tinham, aleluia, aleluia, eles tinham uma identificação com Cristo, mas aquela identificação com Cristo não lhe dava intimidade para ficar andando para lá e para cá, não. Os serafins escondiam os pés, escondiam o rosto, e com 2 asas voavam. Eles voavam acima de Jesus. Porque eu não sei, porque Deus permitiu que eles voassem acima de Jesus, mas eles tinham tanto temor da presença de Deus que eles cantavam assim: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E eles não paravam não, eles diziam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E tem mais: toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da glória de Jesus. Jesus é tão santo, ele é tão santo que a santidade dele enche toda a terra. Só que tem uma coisa: para nós ficarmos na presença de Deus, nós precisamos ser santos. Precisamos ser santos. Jesus é diferente de nós. Nós cantamos errado uma música dizendo você, você, você. Não tem nada de você, ele é Senhor, ele é Deus, ele é Rei. Vamos parar com essas músicas de você. Você quer dizer alguém igual a mim. Jesus não tem nada a ver comigo. Não tem nada. Não, mas alguma coisinha? Não, não tem não. Nada. Ainda mais quando nós começamos a falar da santidade de Deus. Aí que muda. Parece que nós estamos falando de outro mundo, e estamos falando mesmo. Jesus, aleluia, está acima, ele transcende o mundo, ele está acima de tudo e de todos. Para entrar na presença de Deus tem que ser santo. Anjos que estavam no céu, 1/3 dos anjos, pecaram, se rebelaram contra Jesus. E Jesus falou assim: ó, eu vou falar aqui para que vocês entendam. Jesus falou assim: ó, até então vocês não tinham pecado, mas agora que vocês pecaram, como diz os adolescentes, vaza, porque na presença de Deus vocês não podem ficar. Quem tem pecado não pode entrar na presença de Deus. Até os anjos que pecaram foram expulsos do céu. E o apóstolo Pedro vai dizer assim: irmãos, Hebreus, se os anjos pecaram e foram castigados, imagine nós que diz que somos crentes. Imagine nós que diz que tem o sangue de Jesus. Nós somos mais importantes do que os anjos que caíram, porque sobre nós está o sangue de Jesus. Mas aí o apóstolo aos Hebreus vai dizer assim: se os anjos não foram poupados, imagina os crentes rebeldes, que não quer saber da igreja, que não quer adorar Jesus, que não quer ser obediente, que não quer se humilhar. Eles foram expulsos do céu. E todos serão expulsos do céu. Todos serão expulsos da presença de Deus no dia do juízo final. Todos quem? Todos que rejeitarem a Jesus. Você está pensando em rejeitar Jesus? Você vai sofrer a maior vergonha de todas. Você vai sofrer a maior humilhação de todas. Nem na sua escola, nem na sua rede social, não. É diante do universo. Ser expulso da presença de Deus.
Jamais se envergonhe de Jesus. Jamais se envergonhe do teu Cristo. Jamais se envergonhe de fazer parte da igreja. Bata no peito e diga assim: eu sou servo de Deus, eu sou filho de Deus, eu faço parte sim da igreja de Jesus, eu sou um discípulo sim de Jesus. Jeff, você está dizendo que todo mundo que tiver pecado vai para o inferno? Vai. E eu? E você não tem não? E eu não tenho não? Eu vou para o inferno? Se o sangue de Jesus estiver sobre a tua vida, o teu pecado está em Jesus. Mas se você não tiver o sangue de Jesus na tua vida, o teu pecado está aí e tu vai ser expulso sim. Quando eu estou falando de Cristo, é porque Cristo pegou a sua santidade e colocou em nós. Quando nós decidimos batizar, fazer parte da igreja, quando nós decidimos ser crente em Jesus, você não está fazendo parte só de um povinho da terra não. A santidade de Jesus está vindo para a sua vida. O sangue de Jesus está vindo sobre a tua vida. A tua casa está debaixo da graça de Deus. Agora todos os atributos comunicáveis de Jesus estão sobre nós. A graça, o perdão, a salvação, o amor, a paz. Nós somos salvos pela graça de Deus. Nós vamos entrar no céu pela graça de Deus, pelos méritos de Cristo. Deixa eu correr. Verso 14, só a parte B. Coloca lá no final. E os seus olhos como chama de fogo. Como é que eram os olhos? Como chama? A visão estava tão boa, né? Agora começa a ficar difícil. Agora começa a ficar pesada. Começa a aterrorizar João. Jesus andava na terra com seus olhos serenos, como diz o Osé de Paula. Mas agora João vê Jesus com os olhos como chama de fogo. Quando Jesus está com os olhos como chama de fogo, significa dizer o quê? Significa que ele vê tudo, ele enxerga tudo. O seu olhar vai além do que você possa imaginar. Nada está oculto aos olhos de Deus. Não há criatura nenhuma que está encoberta diante daquele quem tem que vamos prestar conta. Deus conhece cada membro dessa igreja. Deus conhece cada pessoa que está sentado nesse banco. Deus conhece cada jovem. Deus conhece a sua história do dia que você nasceu. Deus sabe o que você fez essa semana. Deus sabe o que você falou ontem à noite no quarto. Deus sabe com quem você está conversando no WhatsApp. Não precisa apagar histórico. Ele sabe, aleluia. Ele não esquece. Os seus olhos são como chama de fogo. Não adianta apagar histórico. Não adianta apagar. Eu não sei nem como é que chama aquela página da internet, aleluia. Ele viu, ele sabe. Não adianta apagar o histórico de pesquisa. Ele vê, ele conhece, aleluia. Jesus disse assim, Jesus disse para Éfeso: eu sei das tuas obras. Jesus disse para Esmirna: eu sei da tua tribulação. Jesus disse para Pérgamo: eu sei onde tu habita. Jesus disse para Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia: eu conheço as tuas obras. Se tem alguém que te conhece, é Jesus. Quando você abrir a boca para falar assim: ninguém me entende, ninguém me vê, deixa eu te falar uma coisa: tem alguém que te entende, tem alguém que te vê, tem alguém que te conhece melhor do que você. Você não se entende, ninguém te entende, porque às vezes o ser humano, nem você mesmo se entende. Aí você quer que os outros te entendam? Mas Jesus te entende, diga glória a Deus. Jesus te conhece, Jesus te vê, e Ele sabe toda a tua história, aleluia, louvado seja Deus. O Salmo 139 diz que a luz e as trevas para Jesus é a mesma coisa. O salmista vai dizer que Jesus já tinha escrevido a história dele. Ele ainda era um embrião, estava no ventre da sua mãe. Jesus não precisa da minha senha.
Jesus não precisa dos meus dados. Nós podemos esconder de alguém, nós podemos mudar de alguém, mas Jesus conhece toda a nossa vida. Você pode fechar teu coração do teu líder. Você pode fechar teu coração para tua mãe. Você pode fechar teu coração para o teu pai. Mas de Jesus ninguém fecha nada. De Jesus ninguém esconde nada. A Bíblia diz que Jesus conhece os pensamentos do homem. Jesus conhece o coração do homem. A Bíblia diz em Lucas capítulo 12, versículo 7, que os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. Quem tem 2, 3 sabe que tem 3, mas quem tem 1000 não sabe que tem 1000. Mas ele sabe. Jesus conhece o nosso pensamento. Eu vou concluir, a minha hora já acabou. Vamos falar dos pés de Jesus? Vamos falar dos pés de Jesus? Diz amém. 15, verso 15. Verso 15, o que está escrito? E os seus pés, semelhante a um latão reluzente. O que mais? Como se tivesse sido refinado numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. Os seus pés como um bronze, como um latão reluzente. Os pés de Jesus como bronze, como latão reluzente. Toda vez que um metal era colocado, um latão era botado no fogo, ele era tão aquecido, que aquelas altas temperaturas criavam uma reação vulcânica. E quando João vê os pés de Jesus como um bronze, como um latão reluzente, o bronze ele reflete toda a luz que há em volta dele. Ele capta todo tipo de luz. E assim é os pés de Jesus. O que tem a ver os pés de Jesus? Significa que Jesus está de pé, julgando os nossos pecados. Aonde tiver um pecado, Jesus vai julgar. Ele disse: eu peso a igreja. Jesus me pesa, Jesus me mede, Jesus te pesa, Jesus te mede. Sabe quando a mãe está com um filho novo? Olha para cá, já vou encerrar. Sabe quando a mamãe está com um filho novinho? Todo mês ela vai no hospital, dá uma vacina, vai pesar, vai medir. Assim também é Deus. Nós estamos na balança de Deus, nós estamos no metro de Deus. Deus está nos medindo, Deus está nos pesando. Deus pesa a sua igreja, Deus mede a sua igreja. Aleluia. Deus disse para Éfeso assim: eu tenho contra ti que você abandonou seu primeiro amor. Jesus estava pesando Éfeso. E aí ele diz para Pérgamo: eu tenho umas poucas coisas contra ti, que tu tens aí aqueles que seguem a doutrina de Balaão, aquele que segue a doutrina dos nicolaítas. Deus estava medindo a sua igreja. Deus diz para Tiatira: eu tenho contra ti que você tolera Jezabel. Deus mede os meus pecados, Deus põe os meus pecados na balança. Aqui é da igreja. Para Sardes ele disse assim: tu tem nome e fama de que está vivo, mas tu está morto há muito tempo. Jesus sabia que ali estava todo mundo morto espiritualmente. E ele diz: tem umas poucas pessoas aí que ainda guardam a minha palavra. Para Laodiceia Jesus disse assim: eu conheço as tuas obras. Tu não é frio, tu não é quente, tu és morno.
Porque és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Quando nós vemos os pés de Jesus como latão reluzente, nós vemos que Jesus está de pé julgando a sua igreja. E Pedro diz que o julgamento vai começar pela igreja. Pedro diz assim: importa que o julgamento comece pela casa de Deus. Jesus mede, Jesus nos pesa, Jesus nos corrige, Jesus nos disciplina. João, no mesmo versículo, no final ele diz, está aí, que Jesus tinha uma voz como de muitas águas. Quando você está diante de uma cachoeira, você não consegue conversar, você tem que gritar. E se você estiver diante de muitas águas, vai das cataratas, você pode falar e gritar que ninguém vai te ouvir. Você sabe o que é que eu aprendo aqui? A voz de Jesus abafa toda voz que não é dele. A voz de Jesus silencia as vozes que não são a voz dele. A voz de Jesus refuta toda palavra contrária. E chegou o tempo, diga glória a Deus, chegou o tempo de nós abafar, aleluia, vozes contrárias. Chegou o tempo de nós parar de ouvir namorado. Chegou o tempo de nós parar de ouvir amiguinho da escola. Chegou o tempo de nós parar de ouvir professor incrédulo. Chegou o tempo de nós abafar as outras vozes, porque a voz de Jesus é voz como de muitas águas. Você precisa começar a ouvir a voz de Deus, ou você vai continuar sendo enganado. Você precisa começar a ouvir a voz de Deus, ou não vai sair da depressão. Você precisa começar a ouvir a voz de Deus, ou vai tomar remédio até morrer. Você precisa, a voz de Deus abafa a tua voz do teu coração. A voz de Deus abafa a voz dos incrédulos. A voz de Deus é maior do que todas as coisas. A voz de Deus é voz como de muitas águas. Chega de ouvir a voz de incrédulo. Chega de ouvir a voz de amiguinho que não é crente. Chega de ouvir teu coração. Comece a abafar essas vozes. Comece a abafar os teus pensamentos. Pensamento de morte, de suicídio, de depressão, de ansiedade. Comece a abafar. Comece a ouvir a voz de Deus. E tu não vai ter tempo. Tu não vai ter nem condição de ouvir voz de ninguém. Aleluia. Eu estou querendo ficar triste, é porque não está ouvindo a voz de Deus. Eu estou querendo sair da igreja, não está ouvindo a voz de Deus, porque a voz de Deus é voz como de muitas águas. Aleluia, louvado seja Deus. 1 minuto e 40. Deus tem na sua mão, versículo 16. Tinha na mão, o que ele tinha na mão? Na sua mão direita, 7 estrelas. Fala, 7 estrelas. Lá no versículo 20, coloca lá, meu querido. Tu tá bom, viu? Graças a Deus. Lá no versículo 20, no final vai dizer, verso 20. Vai. Olha aí, o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. Pode passar. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Eu aprendi nesse texto que Deus, ele tem os pés como de latão reluzente, mas ele tem os seus pastores na sua mão. Os pastores estão na mão de Deus. A mão quer dizer Deus protege. A mão quer dizer tem a minha autorização. A mão quer dizer está debaixo da minha autoridade. Na mão quer dizer foi eu que escolhi, está na minha mão. Quando Deus diz que ele tem na mão as 7 estrelas, e as 7 estrelas são os 7 anjos das igrejas, quer dizer, os 7, aleluia, pastores. Aqui está dizendo que esses mensageiros, os nossos pastores, são pessoas autorizadas pelo Espírito Santo para falar a palavra de Deus para nós. Eu não quero ouvir o pastor. Eu não quero o conselho do meu pastor. Você não sabe o que você está perdendo.
Você está perdendo a própria voz de Deus. A voz de Deus é voz de muitas águas. Mas quem é a voz de Deus na igreja? É o anjo da igreja. Quem é que pode falar pela voz de Deus? São os anjos de Deus. Aqueles, aleluia. Como que a igreja ouve a voz de Deus? A voz de muitas águas. Através do seu pastor. Através da obediência a Ele. Como que a igreja vai andar hoje? Se ela ouvir a voz dos seus pastores. Você sabe por que o nosso mundo está assim, desorganizado? Porque nós não suportamos autoridade. Quando fala assim, é uma autoridade, a gente cria nojo. Como diz os maranhenses, entojo. Da ânsia. Assim, pastor, coordenador, professor, escola dominical. Não, eu sei, eu tenho minha Bíblia. Mas a Bíblia diz que a voz de Deus é como em voz de muitas águas. E como as igrejas ouviram, porque Deus mandou cartas. Aleluia, Deus mandou carta para os seus pastores. Aleluia, aleluia. E os pastores estão lendo essa carta para nós. Você pode gostar do tipo de pregação, você pode não gostar, mas que ele está falando a palavra de Deus, ele está. E da sua boca, pode passar. A minha esposa diz: quando eu leio, a mensagem fica boa, mas quando eu não leio, fica melhor. Eu vou falar essa sem ler. Próximo versículo, o 17. 16, parte B. Pega na tua Bíblia, se não tiver no telão. 16b. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada de 2 fios. Uma espada de 2 fios. Uma espada é uma arma mortal. Uma espada é uma arma. Se alguém for ferido por uma espada, no mínimo ele morre. Ainda mais nos órgãos vitais. Ainda mais se for mais de um golpe. João viu uma espada que saía da boca de Deus. Com essa espada Jesus faz uma cirurgia no nosso coração. Com essa espada Jesus trata o seu próprio corpo. O corpo de Cristo é a igreja. E com a espada ele arranca o pecado. Se alguém aqui for acometido de um câncer, ou se alguém aqui já foi acometido de um câncer, porque ele ama o seu corpo, porque ele ainda ama a sua vida, ele vai se sujeitar ao bisturi do médico. Então, se você ama a sua vida, se você ama a sua alma, se sujeite à espada de Jesus, porque ele vai fazer uma cirurgia, ele vai arrancar os nossos pecados, ele vai limpar as nossas, aleluia, imundícias. E ele, como é que ele arranca? É com a espada que sai da boca dele. Como é que ele arranca? É com a espada de 2 gumes, é com a palavra. Aleluia. Pode passar o próximo versículo. Aleluia. Vamos ler para encerrar o verso 17. Vamos ficar em pé. Olha o que João diz no verso 17. 1, 2, 3, todo mundo lendo. E eu, quando vi, vamos ler de novo. Agora eu quero ouvir a voz da igreja. 1, 2, 3. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, a sua mão, dizendo-me, vamos lá, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Verso 18, aleluia. E o que vive, vamos lá, 1, 2, 3. E o que vive, fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. Verso 19, e tenho as chaves da morte e do inferno. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Vamos adorar esse Deus. Eu quero fazer uma oração. Antes de eu fazer a oração, pastor, que história é essa de espada? Que história é essa de cirurgia? Que história é essa de Deus arrancar pecado? Vai me arrancar todo, não tem nada não, mas você vai para o céu. Irmãos, às vezes a gente não entende porque Deus faz tanta questão de odiar o pecado que há em nós.
Abra os olhos aí, vai. Quem está dormindo. E a gente pensa assim, por que Deus trata o pecado assim, tão severamente? Por que Deus trata o pecado assim, tão rigidamente? A questão não é essa. A questão não é porque Deus odeia o pecado. A questão não é porque Deus trata o pecado tão severamente. Por que Deus disciplina tão severamente? A questão não é essa. A ponto de arrancar o pecado com a espada, com um bisturi. A questão é, não é porque o Senhor está com tanto ódio do pecado. A questão é, por que eu ainda estou vivo? Por que Deus ainda não me matou? Por causa da graça de Deus. Por causa da graça de Deus. Quando Jesus vem com a espada para nos matar, aleluia, para nos destruir, glória a Deus, aleluia, sobre nós está a graça de Deus, e Ele não nos mata, Ele nos corrige, Ele nos salva, Ele nos purifica, e Ele nos leva para o céu. Diz amém, vamos orar. Fecha os teus olhos. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus, como saber da nossa identidade se nós não conhecemos a Cristo? Como entender a nossa identidade se nós nem sabemos aonde Jesus está, o que Ele está fazendo, como Ele age, o que tem na mão, o que tem no pé, o que Ele tem na cabeça? Como é que nós queremos saber da nossa identidade se nós não sabemos nem quem é nosso Pai, nós não sabemos quem é nosso Deus? Mas nessa tarde nós sabemos, o nosso Deus é grande e Ele está no meio da igreja, e a igreja é como um castiçal de ouro. A igreja não é luz, mas a igreja é o castiçal que sustenta a luz, que é Cristo. E o Senhor tem vestes, aleluia, compridas. O Senhor é o dono do céu, o Senhor é o rei, aleluia, dos reis. O Senhor é Senhor dos senhores, sumo sacerdote, juiz, aleluia, glória a Deus. A sua voz é como voz de muitas águas, os seus pés é como latão reluzente. O Senhor vai julgar pecado, o Senhor vai tratar pecado, aleluia. O Senhor vai tratar a igreja, mas o Senhor não vai matar a igreja, o Senhor vai salvar a igreja, porque a tua espada, aleluia, ela vem para fazer uma cirurgia. E Jesus não é médico de matar na cirurgia, Jesus é médico que salva seu filho. Jesus salva a alma da igreja, porque ela é sua noiva, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. Pai, arranca o meu pecado, Pai, arranca a minha transgressão, arranca a minha vituperação, vai arrancando, meu Deus, a murmuração, vai tirando a pornografia do meio da igreja, vai tirando a imoralidade dos corações. Ó Deus, nós precisamos ser santo. A tua palavra diz em Mateus capítulo 6, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Aleluia, Pai, nós precisamos buscar a perfeição, porque só serão perfeitos aqueles que buscarem a perfeição em Cristo Jesus. Nós seremos perfeitos no céu, mas será um presente para quem buscou perfeição na terra. Cobre o teu povo com a tua graça, apaga os nossos pecados. Aleluia, a tua palavra diz que o Senhor nos amou e com teu sangue nos purificou de todo mal. Guarda a nossa juventude, guarda a tua igreja. Eu oro pelos nossos pastores, os anjos que o Senhor tem colocado na nossa frente, para nós olhar, para nós aprender, para nós ouvir, para nós sermos aconselhados. Toma a igreja da Centro-Leste, toma a igreja do Brasil, toma a coordenação de mocidade. Abençoa, meu Pai, essa liderança. Obrigado, meu Deus, pelos nossos líderes. Nos ensina a ser fiel, nos ensina a ser obediente, porque desobedecer líder é desobedecer a Deus, desobedecer pastor é desobedecer a Deus. E nós estamos dizendo que estamos excluídos da igreja de Jesus Cristo. Nos ensina a ser fiel, nos ensina a ser obediente, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Aplauda o Senhor para você acordar. Não vou negar quem sou, não há máscara em mim. Desde quando te entreguei meu coração,
fornalha vou mostrar quem és, sendo quem eu sou, fiel adorador. Nem a morte vai nos separar, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluias. Está calor, mas é muito bom estar na presença do Senhor, aprender com o Pai. Aleluias. Jovem, saiba que tudo que você está aprendendo aqui é lição para a tua vida. É para você enfrentar os desafios que virão. Aleluias. Para você se tornar um vencedor. Aleluias. Vamos neste momento agradecer ao Senhor. Tem um sorvetinho ali liberado para vocês. 0800. Tá bom? Um sorvetinho ali para vocês. Pega o seu sorvete. Se arrumem rapidinho. 19 horas nós iniciaremos o nosso culto, tá bom? A janta já está pronta, já está ali um delicioso jantar. Então vão rapidinho, pegue seu sorvete, vai tomando seu sorvete, se arrume e volta adorando ao Senhor Jesus.